Conta um Conto apresenta, de Marcelo Fávaro, A Encruzilhada das Almas. O Tempo de Granori. Temporada final. Os sons da solidão podiam ser ouvidos além da ladeira de São Alentério, trecho final da rodovia que ligava a Cruz Verde à cidade da montanha. Encruzilhada das Almas mergulhara de vez na triste melancolia solitária que uma cidade pode experimentar após o desastre que foram os vídeos dos gatos mortos descendo do céu, como se fossem enviados pelo próprio dono do inferno, diretamente na cabeça de centenas de turistas desavisados. Subestimaram a cidade soturna, brincaram com ela, trataram-na como um shopping center de nômades digitais, veganos e good vibes de condomínio. Todos alucinados, fazendo stories com seus pets no mirante do farol, despejando semanalmente dezenas de toneladas de lixo industrializado, destruindo caminhos centenários, como a trilha por onde a capitã Célia Punciato e o seu exército de revolucionários enfrentavam a tropa de Cruz Verde, liderada por Alpino Mata Borrão, enviado a princípio pelo imperador, mas depois por conta própria. A cidade tinha muita história para no final servir de cenário instagramável e descartável de malucos sorridentes com seus coques samurais empunhando ukulelês que raramente eram bem tocados. Picharam grutas, descartaram preservativos usados, entupiram a cachoeira do vilão. Alguns fixaram suas residências momentaneamente por lá, aumentando a procura por imóveis no centro velho, expulsando a comunidade local para áreas periféricas, criando bolsões de miséria onde antes só havia pedra, mato e gado. Influencers passeavam com seus cães em miniatura, empunhando seus iPhones ligados em lives intermináveis, inflamando turistas a visitarem a montanha. Venham à encruzilhada, lugares secretos de encruzilhada, restaurante escondido no beco de encruzilhada. Apenas 5 horas da capital. Rápido, fácil, descartável. É só fazer o bate-volta. Encruzilhada não suportaria muito mais tempo, isso é verdade. Os primeiros assaltos não demoraram. E quando vieram, tornaram-se epidemia, principalmente nas áreas onde agora consideravam passeios vendidos na Praça da Matriz umas 3 dezenas de empresas especializadas. Mirante, Farol, Circuito das Cachoeiras, tinha passeio até para as bordas do extinto Vale do Esquecimento. Tudo muito bem cobrado, tudo feito com guias credenciados pela prefeitura. Tudo variava bastante de preço, dependendo, é claro, da cara do cliente. Quem diria que lugares outrora usados pelas crianças encruzilhenses para se esconderem, jogar bola ou caçar passarinho, agora eram loteados, proibidos e cobrados. Derrubaram uma porção de árvores perto da Cachoeira do Lobisomem, cercaram tudo e fizeram um estacionamento. Pagava-se R$25 para encostar o carro e poder entrar na trilha para conhecer a queda d'água. Ali também podia-se almoçar por R$30. Tiveram de derrubar mais árvores, pois logo se fechou uma parceria com uma empresa de ônibus de São Paulo. E 15 ônibus por lá portavam todos os fins de semana para o famoso bate-volta. Os animais se afastaram, é claro, temendo os amantes da natureza. Pessoas que aplaudiam o pôr do sol e postavam frases espirituosas em seus perfis, acompanhadas de fotos com o dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor. Encruzilhada morria em plena praça pública de braços abertos. A dona do Vale do Esquecimento, das noites com as almas sombrias,
do túmulo que chora, dos ataques dos guizus, da menina que levitava, do lobisomem, da terrível epidemia de dança, do trem fantasma, agora chorava, quase defunta, diante de sorrisos e flashes. E quem iria imaginar que o salvador da cidade empesteada fora o próprio Arauto de Meia, lançando centenas de gatos mortos em plena praça festiva. 4 turistas mortos com o peso impactante dos felinos arremessados violentamente contra seus crânios. Vídeos absurdos postados e repostados. Uma matéria no Fantástico sobre a cidade do terror. Em tempos menos sóbrios, isso já seria um aperitivo para transformar a cidade num polo turístico dos amantes da literatura de horror. Mas não foi dessa forma que viram o episódio. Não era engraçado. De fato, a chuva de gatos mortos não foi bem vista pela internet, e o povo associou o acontecimento à repugnante ideia de que se tratava de uma cidade que maltratava os animais. É que, de alguma forma, a maioria dos internautas acreditaram a ocorrência aos próprios moradores do município, que, insatisfeitos com a invasão turística, bolaram um plano para afastar os visitantes, despejando de cima de um balão de ar quente os centenas de felinos capturados semanas antes. Foi uma boa explicação, de fato. Muito melhor do que um ser enviado do inferno querendo se vingar. É muito mais plausível. Vocês vão concordar comigo. A ideia do balão foi formidável. E assim, para sua sorte, Encruzilhada das Almas entrou para o seleto hall de cidades canceladas pela internet. YouTubers apagavam os seus vídeos do local. Nômades fizeram o que sabiam fazer de melhor. Migraram para outra cidade vulnerável e em menos de 6 meses era como se a Encruzilhada das Almas nunca tivesse existido. Empresas de turismo zarparam. Os ônibus deixaram de subir a montanha e, finalmente, as adjacências foram devolvidas às crianças. Embora, vejam, estas agora não mais brincariam nas ruas, e sim em seus jogos online. E assim... Bem, e assim a cidade mergulhou na completa solidão. O silêncio era tamanho na Praça Matriz que, quando o Castelo Von Pin ruiu com a vinda de Tumã do universo não local, até o seu Nelson do sacolão conseguiu ouvir claramente da cidade. Respirou fundo antes de dizer a Emiliano Ponciato, que esperava o troco enquanto colocava 6 tomates meio maduros na sacola. Só pode ser aqueles imbecis do hortifruti. Onde já se viu? Sempre foi quitanda, feira, horta. Agora inventam um nome em inglês, hortifruti, e dobram o preço de tudo. Eles acharam que iriam falir meu sacolão. Tá ouvindo esse barulhão aí? São eles desmontando aquela idiotice de fachada cheia de luzes. Hortifruti. Sinceramente... E teve encruzilhense, viu, seu Emiliano, que caiu nessa. Eu guardo as coisas, viu, seu Emiliano? Eu guardo, viu, seu Emiliano? Uai, cadê o... Emiliano Ponciato caminhava automaticamente pelo calçamento centenário da época do seu trisavô homônimo. Os tomates rolavam pelo chão, enquanto seus olhos vidrados recebiam informações ocultas aos outros passantes, assombrados com a estranha emanação que pairava do seu corpo. Os passos seguiram diretamente à casa. Não parou na lojinha de artesanato, que na hora vinha sendo cuidada pelo jovem Jeremias Terezo, o menino, que bondosamente e a troco de uns trocos, vinha tolerando o mau humor do velho, atendendo aos raros clientes que sobraram depois da chuva de gatos mortos, limpando os oratórios, enfim, assuntando sobre o destino das pessoas e das coisas. Não gostou nada do semblante pálido e sem vida do chefe, que passou pelo balcão sem sequer reclamar de nada. Dona Luna Rezende dormia em seu aposento, após a longa batalha com o arauto. Acordaria muito provavelmente depois das 2 da tarde.
ouviu seu Emiliano João Ponciato tentar abrir a porta da dama. Logo vieram murros na madeira, e em 2 segundos a porta estava no chão. Puxa vida! Seu Emiliano está fora de si, disse o garoto para si mesmo, correndo para o interior da casa colonial. Ao chegar no sopé da porta, a cena estava feita. O velho Ponciato cercando a cama, enquanto Luna, como uma onça feroz, rosnava em posição felina em cima do colchão. Seu pijama de seda azul escuro já estava rasgado na manga, provavelmente ocorrido quando o patriarca tentou puxá-la. Ponciato não dizia nada, apenas tentava capturar a donzela, que continuava a rosnar como um bicho primitivo. O cavaleiro de Tumã, experiente no trato com o gado, tentou uma gravata na filha de Meia, que desviou do golpe, dando-lhe um forte arranhão no rosto. Este sentiu o filete de sangue descer pelo olho esquerdo e imediatamente iniciou a luminescência, encandecida pelas mãos fortes, agora brancas de luz, prontas para matar a senhora. Seu Emiliano, pelo amor de Deus, seu Emiliano, larga, dona Luna, larga! Gritava o menino pendurado nos braços do homem que, cego, continuava sua luta para subjugar a mulher besta. Não faz isso, Emiliano! Solta ela! Jeremias Terezo, um menino que vinha desconfiando de muita coisa que estava ocorrendo na cidade, que já sabia sobre os crimes de Maria Belina Cátria, mantendo o assassino de aluguel preso no seu frigorífico desativado, que soubera do embate no castelo quando, escondido no matagal, vira o arauto com seu séquito chegar e ser recepcionado pelo helicóptero do Fred Gaioto. Vocês lembram do Fred Gaioto, aquele cantor do sertanejo que acabou ficando enamorado por um dos rapazes da funerária do rock, o King. O garoto Jeremias, nascido e crescido na ladeira de São Terezo, sangue direto do cativo, agora era arremessado violentamente contra a parede, como um boneco de pano. Sentiu algo na coluna ceder. Uma dor fortíssima seguida de dormência absoluta das pernas. Entrou em pânico. Emiliano atravessava a cama, vindo em sua direção. Pegou-o pelo pescoço com apenas uma das mãos luminescidas. Jeremias fechou os olhos e sentiu o pescoço arder, queimar. Pensou na mãe, pensou nos irmãos. As pernas balançavam mortas enquanto, quase como em câmera lenta, viu-se arremessado novamente, agora em direção ao corredor. A passagem pela porta se deu de forma trágica. Seu pescoço sentiu todo o impacto quando o corpo foi, mas a cabeça ficou. Dor excruciante, desesperadora. Não podia mais gritar, nem mover os braços. Algo de muito grave ocorrera com sua coluna logo no primeiro impacto com a parede e depois no pescoço, na quina da porta. Jeremias Terezo, o garoto, ficou como um boneco sem cordas no meio da sala, com as pernas tortas e os braços estendidos. Ainda viu Emiliano João Ponciato sair do quarto completamente destruído, com Luna Rezende, inconsciente, em seu ombro. Os sons da montanha aumentaram após o almoço. Dava para ver de longe, vindo lá de Cruzerde, as nuvens negras. O professor adverbiano olhou por cima dos olhos de leitura pela janela da sala de aula, onde o 6º ano da turma B respondia os exercícios de geografia da página 27. Vem chuva brava por aí, pensou o esquálido docente, coçando o protuberante e muito negro bigode. Adverbiano não gostava de chuva. Não gostar é eufemismo, ele odiava. Tremia de medo debaixo das cobertas, mesmo em dias de calor, quando alguma tempestade subia a montanha. Subia porque, como ocorre em Encruzilhada e todos sabem, geralmente se dava para ver as nuvens chegando lá embaixo, devido à altura do município. Somente quando o conglomerado negro carregado de água chegava ao sopé da ladeira da estação do trem é que subia, engolindo toda a cidade. Alguns gostavam do prenúncio, dava para ver de longe quando a chuva vinha vindo, mais fácil de saber e tirar as roupas do varal. Mas o professor adverbiano não gostava não. Temente a Deus e a tudo,
O filho da extinta e também professora renomada Dona Gerúndia crescera em ambiente rigorosamente religioso, alimentado profundamente de crenças das mais estapafúrdias e sombrias. A mãe lhe incutira todos os medos possíveis quando menino. A maioria, entretanto, desapareceu quando viera à idade adulta. Outro montante, no entanto, permaneceu. Se enraizou e tornou rotineiro em sua vida enclausurada de homem solteiro, calvo, magro e bigodudo, de 38 anos. Vem chuva. O professor tremia, sobretudo pela ideia de ficar sozinho em casa no escuro. É claro, tinha eletricidade na casa do professor, mas desde muito criança a mãe e a avó o acostumou a retirar todos os aparelhos da tomada assim que o tempo fechava. Não pode, vai queimar tudo, é o que diziam. Com o tempo também consideraram que deveriam apagar também as luzes em tempos de temporais. Lâmpada elétrica tá cara, e assim ficou. Quando Dona Gerúndia abotoou o paletó de madeira e foi morar do outro lado da rua, no Campo Santo, o costume perdurou. Fizera a afinada questão, antes de morrer, de mandar construir um mausoléu que ultrapassasse o muro branco do cemitério, estendendo-se uma pequena torre que era vista perfeitamente das 4 janelas da sua casa, que davam para a rua íngreme, que terminava na escadaria do Homem da Meia-Noite, no outro lado da rua. Então era o cemitério de um lado, ao lado da igreja matriz, uma pequena rua e a casa de Adverbiano, que já fora de Dona Gerúndia, ao do outro lado da rua, de frente para o Muro Branco. Era uma rua calma, visto que por lá não subia carro. Era quase uma viela que se abria pouco após o antigo mercado Cátria, colada à portinha dos Correios, numa das esquinas, e na outra, de frente com a necrópole, o casarão da Dona Gerúndia. Já era motivo de chacota entre os passantes o fato de não haver luzes acesas na casa quando o tempo era feio. Sobretudo, a piada aumentou quando a megera bateu as botas e foi morar do outro lado do muro. Adverbiano continuou mantendo o descabido costume, aquele, mais por medo da mãe morta, observando lá do cemitério, da torre do seu túmulo, do que pelas lâmpadas em si. E era com esse temor que o homem olhava pelo vitrô da Escola Municipal Professora Célia Ponciato em direção à Praça Matriz. Tá com medinho, professor? Ora, qual que? Era essa a frase que a molecada costumava dizer quando queria remendar o geógrafo, imitando-o enquanto a troca de professores. Ora, qual que? Foi repetindo essa máxima que ele atravessou a praça com seus passos curtos e rápidos, como fazia todas as tardes. Passava na padaria, comprava 2 pães quentinhos das 17h15, na verdade, e corria para casa. 5h15, com os 2 pãezinhos. E assim foi antes do dilúvio que subiu a montanha, como uma Maria Fumaça, tornando tudo nebuloso. Encruzilhada não abriria o comércio naquela noite. Bares, restaurantes, lojas artesanais agonizavam aos fins de semana após a debandada dos turistas. E em dia de semana sequer arriscavam abrir. Quanto mais em dia de chuva. A praça deserta daquele jeito bem lembrava a boa e velha encruzilhada dos anos 70. O primeiro raio foi estrondoso, seguindo do trovão mais alto já ouvido desde muito tempo na cidade. O segundo raio apagou toda a montanha, deixando os pobres encruzilhenses no escuro. Adverbiano, branco debaixo das cobertas, precisava acender o palmo e caminhar pela casa para protegê-la. A sua mãe não perdoaria. Mas e o medo? O medo de morrer infartado com um trovão. Levantou-se, enfim, acendeu a vela e segurou o terço enquanto benzia mentalmente a casa contra o mal que descia em forma de água. O terceiro e derradeiro raio, o mais forte de todos, pegou Adverbiano enquanto este benzia a janela da sala. Não pôde deixar de ver que o raio cair em cima da pedra do navio, esfacelando sua proa. Deu um pulo para trás, completamente transtornado, mas teve tempo de ver que algo caíra em frente à igreja.
que era aquilo? Fumaçava muito, e um cabo todo em chamas deslizava pelo chão da praça. Nem os cães tinham coragem de latir enquanto o troço permanecia meio tombado em frente à igreja. Jesus, crê em Deus Pai! Gritou o professor, antecipando-se para a porta de entrada, ensaiando talvez o seu maior ato de coragem da vida. Precisava averiguar. Alguém tinha que ir lá ver. Podia ter alguém se machucado. O padre, quem sabe, sua mãe não iria perdoar. A chuva não cessara. Aumentara, na verdade. O pobre e magro homem vinha de chinelão, muito receoso, com as mãos espalmadas pela praça em breu. Tudo muito escuro. Apenas o cabo do objeto pegando fogo. Seu formato retangular em ferro antigo lembrava um banheiro químico ou um... Isso é um elevador? Sussurrou o adverbiano. A porta se escancarou de forma repentina. De fato, o elevador caído do céu parecia trazer características de um modelo muito antigo, próprio dos prédios dos anos 20. Mas nada disso pensou o professor de geografia, senhor adverbiano Lucena. Sobretudo quando um senhor robusto, vestido de macacão prateado, saiu do elevador antes que o mesmo tombasse para a direita. Imediatamente a chuva o ensopou, assim como fizera com um morador assustado. O senhor está bem? O homem não respondeu. Apenas caminhou olhando para o céu negro em busca de respostas. Não conseguia distinguir direito, mas percebeu onde estava. Imediatamente saiu andando em direção ao mirante da cidade. Senhor! Ô senhor! Espera, senhor! Olha essa chuva! O homem continuava pela ladeira da Boa Vista, em direção à escadaria do Homem da Meia-Noite. O Pierre deve estar sozinho. Ele deve estar com medo, continuou o homem que, aparentando ter 60 anos, ignorava os obstáculos em forma de degraus que se impunham à sua vista coagida pela escuridão. Que Pierre? Perguntou adverbiano no encalço. O senhor veio da onde, pelo amor de Deus? Ora, da onde? Que pergunta idiota, daqui mesmo. Mas, espera. Parou numa ruazinha curva próxima ao farol da cidade. Onde é que tá? Cadê? Permaneceu prostrado diante de um sobrado novo. Cadê a minha casa? Essa casa está aí há uns 5 anos, pelo menos. O senhor tem certeza que está bem? Pare de perguntar isso, rapaz. É claro que eu estou bem. Olhe para mim. Disse, descendo novamente pela escadaria, de volta à matriz. Eu estou olhando. E parece um astronauta de alguma série dos anos 60. Astronauta? Eu não sei o que é isso. Continuou pela rua estreita, cercado de pequenas habitações coloniais. Adentrou novamente pela Praça Matriz e parou ao lado do velho elevador. Retirou do bolso um relicário. Era um cronômetro antigo. É melhor pausá-lo. Algo saiu errado, disse consigo mesmo. O que exatamente saiu errado, senhor? Venha, me ajude a levantar a cápsula. Isso me parece um elevador e não uma cápsula. É claro que é um elevador. Você acha que eu sou um idiota? Venha. Mas somente nós dois não vamos dar conta de levantar isso aí, não, senhor? Estranho é pesado demais. Tem razão. Vamos precisar de uma corda. Respondeu olhando em volta. Tudo continuava imerso na escuridão profunda. Por acaso, ia redarguindo quando sentiu salivar a boca. Uma gota de suor desceu friamente pela têmpora. Só teve tempo de espalmar em direção ao esquálido professor antes de tombar inconsciente, em plena praça. Nesse momento, vindo da ladeira de São Tereso, uma luz muito forte emanou, expandindo e irradiando por toda a montanha. De onde vinha a forte luminescência, apareceu um jovem negro de apenas 14 anos, caminhando por entre os oratórios da lojinha de Emiliano João Ponciato. Parou na porta, que estava fechada e trancada por fora, respirou fundo, tomando certeza de que estava vivo. Olhou as suas próprias mãos, inteiras, pensou. Havia lido sobre o fator de cura emitido pelos cavaleiros de Tumã descendentes de Tereso, mas não imaginava que pudesse se autocurar, ainda mais por não ser batizado em nenhuma ordem tumanista.
Nunca tivera a mínima predisposição à luminescência. Nunca se notara diferente dos normais. Nunca sentira a fagulha da magia dos que seguem e servem os ensinamentos do grande Deus Tumã. E agora estava ali, vivo e em pé, mesmo depois de ter sido surrado até a alma pelo velho e poderoso Emiliano II. Sentiu a luz vir de dentro, forte o bastante para reconstruir suas vértebras dilaceradas momentos antes. Agora se sentia melhor do que nunca, aliás. Entretanto, algo de muito adverso ocorrera com o chefe, de forma muito insana. O destruíra de encontro à parede e depois levara a esposa inconsciente nos ombros. Precisava avisar para alguém. Dona Luna corria perigo. O dia finalmente amanheceu ensolarado depois de toda uma noite perturbadora, quando a tempestade zurrou tormentosa, sacudindo as janelas e destelhando as casas. Encruzilhada das almas varria as folhas espalhadas e recolhia os cacos de telhas e tentava voltar à normalidade. No Diário da Montanha, o redator-chefe, senhor Carlos Caramujo, andava de um lado para o outro preocupado. Ora, onde está aquele imbecil do Led Ferreira quando se precisa dele? Francisco Lisboa, impressor, aguardava as ordens do chefe enquanto separava os exemplares da manhã, vindos ainda pela madrugada de Cruz Verde. Faltava apenas colocar um panfleto do restaurante Boa Vista dentro de cada edição. Ele já não dá as caras tem uma semana, chefe. Tá lá pros lados do Castelo Vompim. Pois vai lá. Pega a moto do Claudio Mira e corre lá chamar ele. Diz que eu vou cortar o salário dele pra sempre se ele não estiver aqui até às 9h30. Tem a porcaria de um elevador antigo tombado em plena Praça Matriz e ninguém sabe de onde veio. Isso é um prato cheio pro repórter... Esse repórter metido a detetive da cidade grande. Vai, Lisboa, tá esperando o quê? E o senhor, tá indo pra onde? Eu vou consultar o único sujeito dessa montanha que realmente possui alguma experiência como detetive, o velho Barreira Grande. Não o encontrou na delegacia, onde o aposento geralmente padecia de sua velhice. Gostava de colocar seu banquinho de madeira e ficar dando pitacos no trabalho dos outros. Estranho, disse o delegado Jerônimo Pinto. Desde quando assumi essa cadeira, 18 anos, aquele velho casmurro nunca deixou de aparecer antes das 8. Ele deve estar doente. Duvido, disse Firmino, o ajudante. Seu Durval Barreira Grande não fica doente. E vocês dois não tiveram a curiosidade de mandar alguém à casa do sujeito? Reclamou o seu Caramujo. Subiram juntos a Rua da Encosta, em direção ao pequeno casebre comprado pelo detetive nos anos 70. O senhor Durval Barreira Grande estava deitado com a barriga para cima, seu terno verde de veludo ao lado, decentemente dobrado em cima da cadeira. As mãos muito plácidas, com os dedos entrelaçados em cima da barriga. Ao lado da mesinha de madeira, repousava um livro. Suspirou o senhor Caramujo. A Tempestade, de William Shakespeare. Não toque no livro, resmungou o auxiliar. É uma prova. Cala a boca, Firmino, resmungou o Jerônimo Pinto, tomando o pulso do ancião. O velho morreu de velhice, você não tá vendo? Era um bom homem, suspirou o outro. Um homem das letras, continuou o redator-chefe folheando o livro deixado pelo morto. Somos dessa matéria de que os sonhos são feitos. E a nossa vida breve é circundada pelo sono. Ótimo, já temos o epitáfio. Eu devia demitir logo aquele idiota do Led Ferreira e fazer todo o trabalho de repórter sozinho. Com essa pança? Resmungou Venâncio Firmino insolentemente. A neblina matinal ainda não havia se dissipado completamente quando a comitiva voltou à Praça Matriz, pronta para tomar as primeiras providências quanto ao corpo. Liga para a funerária do castelo. Vê se o Dr. Gabriel Montes consegue vir aqui ainda de manhã. Deu as ordens ao imediato enquanto se dirigia ao elevador tombado na frente da igreja. Agora vamos à segunda esquisitice do dia. É sempre assim,
Suspirou seu caramujo resgatando o aparelho celular para tirar fotos do trambolho despejado em via pública. A cidade passa meses sem acontecer absolutamente nada. Aí, de repente, puf! Isso aqui vira um pandemônio. Eu preferi essa cidade antes dessa turma de pirados aparecer por aqui. Essa turma do quê? Resmungou o atrevido Venâncio Firmino. Ô Venâncio, Venâncio, ô Venâncio! Gritou o delegado quase de gatinho, tentando observar dentro do velho elevador. Eu não mandei você ligar pro legista lá no castelo? Carece de ligar não, disse Francisco Lisboa, o impressor, desligando a motocicleta do Claudiomiro. Eu tô voltando de lá, e vocês não vão acreditar. Como assim derrubado? Disse o delegado ainda de 4, tentando sair do elevador. Foi o que eu disse, afirmou Lisboa assustado. Primeiro foi uma fumaceira só, e quando cheguei perto do Castelo Vompim, ele estava todinho no chão. Cada pedrinha e cada pedrona, moço. Derrubaram tudo. O delegado Jerônimo Pinto finalmente se deixou cair no chão da praça e tirou os óculos. Puta que o pariu! Nossa Senhora do Céu! Suspirou o seu caramujo, desacreditado. E agora? Eu não vou segurar essa bucha, não. Não vou mesmo! Esbravejou o delegado, sendo auxiliado por Firmino, que o levantava. Liga pro Ifan. Liga lá, Venâncio. Eu quero que se dane toda essa porcaria. O velho Barreira Grande, essa bosta de elevador aqui no meio. Toma essa porcaria de cavaco e leva como prova e traz a chave da viatura. Eu vou ter que descer e ver com os meus próprios olhos que bosta que aconteceu com aquele castelo. E você, ô Diário da Montanha? Fala, delegado. Se colocar a culpa em mim na matéria de amanhã, eu juro que fecha aquela portinha de madeira velha que você chama de editorial. Ô, Firmino, vai logo, Firmino. Pega a chave da viatura, homem. Aquilo ali não é um cavaco. Ouviu-se uma voz debilitada, de onde até poucos segundos não havia nada. Aquilo ali é o Albert. Todos se assombraram com a idosa esquelética dos cabelos amarelados apontando para o ajudante Firmino, que havia, na pressa, buscar a chave da viatura, mas voltara com o instrumento encontrado dentro do elevador na outra mão. Dona Maria Belina Cátria. Me desculpa, mas eu não entendi o que a senhora disse. Retomou o seu caramujo a conversa, após se acalmar do susto que tivera com tamanha assombração em vida ali, parada diante da comitiva. Eu disse que isso não é um cavaco, é um violino. É o Albert. Sorria a velha depois de muitos anos sem sair de casa, apontando para a peça em madeira. Albert? Sim, isso é formidável, sorriu novamente a megera. O professor conseguiu. Finalmente ele conseguiu. Espera aí, dona. Exasperou-se o delegado Jerônimo Pinto. Não é possível que a senhora saiba o que é essa geringonça aqui no meio da praça. É claro que eu sei. É um elevador, horas. Dona Maria Belina. Jerônimo agora suava pela testa. Pelo amor de Deus, a gente está tendo um dia de cão. E só o fato da senhora ter saído de casa já logo vai gerar uma aglomeração aqui na praça e virar notícia. Tem criança grande que nunca viu Dona Cátria andando pela rua. A gente precisa descobrir de onde veio esse elevador e ainda por cima cobrir o desmoronamento do Castelo Vompim. A velha suspirou como se tivesse novamente 18 anos. Eu morei no Castelo Vompim quando jovem. Eu era noiva do Vladimir Draco. Jesus Cristo, agora ela vai contar a vida toda, resmungou o insolente Firmino. Era uma época boa, disse enquanto os demais iam virando as costas para entrar na viatura. Mas eu também sei de onde veio esse elevador. Os 4 homens pararam, esperando a velha continuar a falar. Esse elevador foi que causou o lapso temporal em 1944.
E se o piloto dele teve êxito, logo mais vocês verão por aí um senhor muito diferente. Guardem bem esse instrumento musical. O professor Bernardo é muito ciumento com ele. Os presentes ameaçaram rir, mas algo os intuiu a não fazê-lo. O dia estava por demais esquisito para duvidarem de qualquer coisa. Dona Maria Belina Cátria voltou a passos curtos para casa, onde no antigo salão, por mais de uma centena de anos funcionou o mercado da família, seu joca sinistro jazia ainda sentado na cadeira de ferro, acorrentado na barra de sustentação do decadente frigorífico desativado. "Ele apareceu?" perguntou angustiado. "Não", respondeu a velha. "O Jeremias nunca deixou de trazer os mantimentos toda manhã. Isso é estranho. Toma, come essa banana. Eu peguei no quintal. É da terra. É boa, viu? Pode comer." Joca devorou a fruta vorazmente. Passaram os últimos meses presos sob os domínios da megera perigosa da família centenária. Nesse tempo, fora obrigado a ouvir da mulher toda a história de sua família, desde antes mesmo da vinda dos Cátrias para a montanha. O matador de aluguel chegara na cidade incumbido de dar cabo de Marco Perrault. Teve o azar da vítima encomendada arrumar caso com Belina Regina. Ao tentar capturá-lo dentro da velha mansão erguida por Valentim Cátria, encontrou seu revés ao tomar o café batizado de Dona Maria Belina, vó da menina. Acordou acorrentado na velha geladeira de carnes do mercado extinto da família. "E se eu tivesse te matado antes de tomar o café?" perguntou a idosa numa dessas tardes de cárcere. "Era uma noite gelada, moço", respondeu a velha tremendo as mãos. "Você não iria arriscar tomá-lo frio?" De fato, Dona Maria Belina Cátria jogou com a sorte. Não sabia se o seu algoz gostava ou não de café. "Ouça, é o menino." Jeremias Terezo chegava com os mantimentos do dia. Parecia bem como todos os dias, até um pouco mais saudável. Dona Maria Belina o observou no corredor segurando a sacola do mercadinho. Olhou para o céu. Uma mistura de laranja com rosa tomava conta do limiar encruzilhense. Tem muita coisa acontecendo, viu? Alguma coisa séria. Menino, vai assuntar por aí e depois vem me contar. Eu não tô com um bom pressentimento." Terezo saiu na mesma velocidade que chegou. O menino ainda não digerira o que tinha ocorrido na casa dos Ponciatos, quando fora arremessado mortalmente na parede, chegando a derrubar todo o reboco da sala. Não entendia o porquê de não ter morrido e, pior, o porquê de se sentir tão bem disposto como qualquer outro dia de sua recente existência na montanha. Era preciso entender o que tinha acontecido. Muito próximo dali, naquele mesmo momento, o viajante temporal despertava sob o olhar atento de Adverbiano Lucena. "Que droga! Quanto tempo eu fiquei desacordado?" perguntou o homem com um vasto bigode branco, enquanto se levantava assustado. "O senhor ficou mais de 12 horas fora do ar", respondeu o filho de Dona Gerúndia. "É um caso gravíssimo, é gravíssimo", respondeu o sujeito já correndo para o banheiro lavar o rosto. "Gravíssimo!" "E por quê?" "O senhor estava exausto, precisava dormir." "Descansar? Que idiotice! Quem vai saber se eu não estou exposto a germes mortais que não existiam na minha época? Em que século estamos?" "Como? Em que ano estamos, rapaz? Qual é a data?" "A gente está em 2023, senhor. Essa pergunta é por demais estranha." "O senhor vai concordar comigo", disse o homem entregando uma xícara para o viajante, que se dirigia para a janela. Deixa eu ver. 23, de 45 para 23. De 45 para 1809, na verdade. E de 1809 para 2023. Tome nota." "Tomar nota do quê, pelo amor de Deus?" "Deus não tem nada a ver com isso. Deixa eu ver.
A praça continua quase do mesmo jeito, a não ser as árvores, que agora são maiores em um tamanho e em número. Continuou olhando pela janela. Veja, esses automóveis são horríveis. Pelo ângulo que eu estou vendo, a gente está na casa da dona Quitéria. O senhor deve ser neto dela, presumo. É, eu sou o filho da dona Gerúndia. Você conheceu minha mãe? Eu tive o desprazer. Tome, manda lavar meu macacão intertemporal. O quê? Você tem roupas largas? Eu não sei, disse Adverbiano tentando se equilibrar, depois do professor ter jogado o macacão quase no seu rosto. Veremos, disse Bernardo se dirigindo ao quarto. Seu pai era do meu tamanho, e pelo que eu conheço, aquela megera da Gerúndia deve ter roupa do finado por aqui ainda. Mas o seu Alfredo morreu há mais de 60 anos, foi o primeiro marido da minha mãe. Eu não conheci meu pai de verdade. Ninguém aguentava a dona Gerúndia mesmo. De toda forma deve ter roupa de homem aqui. Tem no quarto da minha mãe, mas peraí. Ela não ia gostar do senhor usando... espera aqui! Melhor. Roupas antigas. Pelo menos não vou vestir essa coisa ridícula que vocês vestem hoje. Reagiu o senhor. Essa aqui tá boa. Mas tem cheiro de roupa velha. Que seja. Vem aqui, rapaz. Precisamos encontrar... Encontrar o quê? Quem? Eu preciso trabalhar. Vamos falar com o meu sobrinho. Preciso saber se ele tá bem. Peraí. Quem é o seu sobrinho? Quem é você? Eu sou o professor Bernardo Perrault. Leciono na escola Célia Ponciato. E procuro o meu sobrinho, Pierre Perrault. Adverbiano parou no limiar da cozinha. Coçou o queixo e pareceu ruminar. Não pode ser. Ora, como não pode ser? Você não pode dar aula no Célia, porque eu dou aula lá há 10 anos e nunca te vi. E sinto te informar, mas seu sobrinho Pierre, se for o Pierre Perrault que a gente conhece aqui da cidade, das corporações Perrault, ele já morreu, e faz um tempo já. O homem permaneceu parado na janela, fazendo as contas. Seus olhos marejaram, mas se mantiveram continentes de toda a tristeza que ele sentia. E por fim balbuciou. Você disse corporações... você nunca viu? É a mineradora, a Corporação Perrault. Tá em todo lugar, nos jornais, no Senado, nas CPIs. Houve uma reincorporação dela pelo governo federal. Saiu no Diário da Montanha. Saiu em todo lugar. Mas antes disso era do seu sobrinho, o tal do Pierre Perrault. Então ele com certeza achou as minas auríferas? Eu imagino que sim. A mineradora era uma das maiores do mundo. Tirou muita pedra dessa montanha, viu? Causou uma devastação no meio ambiente. Fora a barragem que rompeu, soterrando todo o Vale do Esquecimento. E tudo isso foi o Pierre? Ele mesmo. Desculpa dizer assim na lata, viu, senhor? Mas tudo o que eu estou dizendo agora não é nenhum segredo, não. Passou no Jornal Nacional, em todos os jornais. O seu Pierre Perrault passou uns dias encarcerado lá na Papuda. Foi a dona Luna Rezende quem tirou ele de lá. O senhor sabe, gente graúda não fica presa. Eu nem sei como conseguiram prender ele por sei lá quantos dias que ele ficou lá. O que importa é que ele morreu. Tem uns poucos anos, mas morreu. Quem assumiu foi o filho. Filho? É o que vendeu a mineradora pro Estado e sumiu no mundo. Esperto. Isso sim, muito esperto. Eu faria o mesmo. O que mais mudou no mundo nesses 75 anos? Olha, resumidamente, a única coisa que mudou é que agora a gente pede comida pelo telefone. Já é alguma coisa. Suspirou o viajante se encaminhando para a porta. Mas onde que o senhor vai? Aferir os dados, coletar amostras, medir radiação, nada demais. Me diz, tem alguma doença mortal circulando com o ar? Preciso de algum tipo de variolização? O quê? Vacina? Você veio de onde agora? De 1800 o quê? Sim, 1808. Mas antes eu era de 1945. Mas eu nasci em 1890. Disse o professor descendo as escadas. Ao ganhar a rua, ficou espantado com o ambiente.
Tudo parecia diferente e ao mesmo tempo igual. 75 anos. Suspirou olhando para a praça. Onde estão as crianças? Por que elas não estão brincando no coreto? É a modernidade, senhor. Eles agora têm celulares, mal aparecem na praça. Celulares? Isso aqui, ó. Isso aqui é um celular, veja. Tem mapas, tem fotos, tem vídeos. Fascinante. Me dê, vai servir. Espera aí, esse é meu. E ele tem pouca internet. Eu te devolvo quando for embora. Disse colocando o aparelho no bolso, encaminhando-se para a matriz. Cadê a cápsula temporal? O elevador? Perguntou o menino Jeremias Terezo, aparecendo de trás da jabuticabeira, vindo da casa de Dona Maria Belina Catra. O elevador levaram para o pátio da prefeitura. É do senhor? Sim, quer dizer, não. Me diz, menino, quer ganhar um tostão? Um o quê? R$1, um pince, sei lá qual é a moeda que vocês usam aqui. É real, senhor, disse adverbiano impaciente. Tá, eu te dou R$1 para você me levar até o elevador. R$1? Vou nada. Eu tenho mais que fazer, só. R$1 não compra nem um pão de queijo. Tá, eu te dou R$10, topa? E por um acaso, o senhor tem dinheiro? Perguntou o adverbiano. Ué, você é professor, não é? Quer ter seu nome na história da ciência? Eu te coloco como auxiliar na minha tese da viagem temporal, a maior descoberta da história da humanidade. Tá bom, mas eu preferia meus R$10, suspirou o professor. Vamos, garoto, eu tô atrasado. Um viajante temporal atrasado. Eu não posso não, tio, disse o garoto. Eu só tô indo até a minha casa pôr o tênis. Eu tenho que descer até o castelo atrás do seu Emiliano que levou a dona Luna. Emiliano? Emiliano João Pouciato? Ele mesmo, parece que abilolou de vez. Deu uma paulada na cabeça da mulher e levou ela embora. O castelo Vompim caiu, pelo menos eu ouvi falar. E eu tô com medo deles estarem debaixo das pedras. Será que isso tem a ver com a viagem temporal? Perguntou o adverbiano preocupado. Quem vai saber? Respirou fundo Bernardo Perrot. De toda forma, se a prefeitura prendeu o elevador, eu acredito que de lá ele não saia. Será que vai chover? Perguntou olhando para o céu. Eu acho que não, o céu tá limpo. Por quê? Não seria uma boa ideia. E por que não? Eu não sei se... Sei lá, o estado que ficou a cápsula depois das viagens. Se a chave estiver ligada e um raio em potencial atingi-la, quem vai saber para onde essa ação pode levá-la? Não faltava mais nada, disse adverbiano saindo da cidade atrás de Bernardo Perrot, que caminhava sofregamente em direção à estradinha do vale, tentando acompanhar o ágil Jeremias Terezo, que já descia pela curva de terra. A providência divina fazia uma ligação direta e roubar o seu carro temporal. Do castelo Vompim sobrara apenas escombros. Mármore e granito misturados num amontoado de dor e poeira. Do épico combate ocorrido um dia antes, nenhum dos combatentes sobrara. Ao menos não se conseguia ver nenhum responsável ou testemunha do evento destruidor. Embora as marcas horrendas ainda estivessem impregnadas ao chão num raio de quase meio quilômetro do epicentro devastado. A coisa ficou feia por aqui, suspirou o professor Bernardo Perrot. Sabe por acaso o que aconteceu? Tem ocorrido umas coisas muito estranhas na cidade, esclareceu o adverbiano Lucena, tirando os óculos e enxugando a testa fria. Primeiro foi a chuva de gatos. Mas não há gatos em Encruzilhada? Interrompeu o viajante temporal. Pode apostar que não. Agora o senhor imagine um toró desgraçado. Oh, meu Deus. E minha mãezinha, perdão pelo termo, foi uma chuva forte, de gatos mortos. Você só pode estar brincando. Antes fosse. Eu estava sentado no sofá de casa quando caiu um enorme felino bem em cima da mesinha de centro. Devia ter uns 15 quilos. Cinza, assim, bem escuro. Destruiu a telha, o forro. E lá fora a situação era pior. Depois disso, a cidade mergulhou numa bruma escura que durou umas boas semanas.
Eu não sou de me envolver em conversas alheias, senhor. Mas tudo o que falaram era que o mal estava atacando a Encruzilhada das Almas. E agora veja, um castelo de quase 200 anos todo destruído. E veja também quantas marcas de sangue. Olha, aqui, ali, no chão, na grama, fora essa gosma verde em todo lugar. Aqui! Gritou o garoto quase enfiado dentro do emaranhado de pedras, ferro retorcido e fumaça. Tem uma entrada livre! Espera aí, garoto, espera aí! Gritou adverbiano com a mão espalmada para o alto. Pode não ser seguro! Vamos! Ordenou o viajante temporal. O senhor não está pensando em entrar? Sim! Não tem como saber o que aconteceu se a gente não descer, disse Bernardo Perrault, seguindo o jovem Jeremias Terezo pela escadaria abaixo. Puxa vida, eu tenho certeza que a gente vai se arrepender. E por que eu não fui dar aula? É a atividade mais enfadonha do mundo da aula, não é? Os alunos são mal educados, não é? Claro que são. Eu tenho uma rotina deprimente? Sim. Faz 12 anos que eu não tenho um encontro? Ok. É a mais cruel verdade. Mas isso não quer dizer que eu vou trocar a minha vida rotineira e absurdamente desinteressante para descer na masmorra de um castelo demolido em busca de um encrenca. Fica quieto, rosnou Bernardo tateando a parede. Esse seu aparelho, ele faz de tudo? O celular? Isso. Ele tem lanterna? Sim, claro. Magnífico. Belíssima criação. Só o nome que é uma aberração da falta de criatividade. Pior em Portugal, que chamam de telemóvel. Que absurdo. Olha! Sussurrou o garoto apontando para uma câmara. Colunas abobadadas em tijolos de pedras se abriam para um espaço maior, subterrâneo, de onde uma luz subia. Toda a emanação vinha de um homem de estatura descomunal, com os cabelos rebeldes e muito negros espalhados pela cabeça grande e dura, quase tão dura quanto o seu capacete de aço emplumado. Seus olhos, muito escuros e severos, transmitiam ordens sem precisar dizer. Sua boca rugia dizeres monstruosos. Seu pescoço, da grossura de um tronco de árvore, era curto e desembocava nos ombros mais largos que os visitantes já haviam visto. Esses cobertos com a armadura negra e fosca, que descia por todo o tronco titânico. Já os membros jaziam nus e selvagens, terminando em mãos hediondas, como garras assassinas. Os pés nus estancados como toras pareciam estar ali há milênios, e toda a compleição do inexorável ser instigava a rispidez de um bruto que de modo algum aceitaria um revés de quem quer que fosse. Enquanto falava, volta e meia pousava a pesada mão na espada embainhada. Parecia querer se certificar de que seus súditos o ouviam, e falava intercalando questionamentos com ordens. Quais são as dimensões dessa terra para onde eu fui despejado? São continentes, mares, montanhas e centenas de povos, senhor, disse a súdita cavaleira Amanita Tumã se curvando. Os olhos da jovem guerreira permaneciam baços e vítreos diante do seu comandante. Pois acabaremos com todos eles, decretou o deus selvagem esmagando os punhos no ar. Pagarão todos com a vida pela destruição de Tumaneia. E o que devemos fazer? Perguntou outro cavaleiro de diamante, o senhor Leopoldo Cátria, quase tão alto quanto o mestre Tumã, embora a idade avançada do súdito o fizesse parecer pelo menos 20 centímetros menor do que o líder. Caçá-los como ratos, instituiu o Todo-Poderoso, que ostentava o dom de ser entendido por todos, ainda que falasse em sua língua tumanista. Aguardarei-vos aqui, enquanto vós fareis o que imperei-vos a fazer. Procurarão os responsáveis e trarão ao meu julgamento. Como desejardes, mestre. Agora quem se inclinava era um homem negro, com seus cabelos em dreads descendo pelos ombros. Era Karuma Tumã. Mas como vossa majestade ficará em meio aos escombros dessa edificação? Tua santidade merece um lugar mais apropriado.
Tumã finalmente olhou em volta. Dava ordens de um porão imundo e poeirento. Sentiu a necessidade de edificar um templo onde pudesse reinar durante a estadia daquela terra condenada. Pois vão, e façam o que eu ordenei. Tragam os desgraçados com vida. Edificarei o templo que me abrigará durante o meu período de vingança. E se eu gostar dos ares, pouparei essa terra, eliminando apenas aqueles que não aceitarem a minha lei. E essa será então a nova Tulmanéia, onde minha palavra será a lei marcial. Eu peço a licença para buscar o verdadeiro responsável pela ruptura do seu mundo. Dessa vez era um homem com um chapéu panamá todo sujo que irrompia da escuridão. E qual é o teu nome, servo? Américo Lobo. Vejo que é um cavaleiro da morte. Reagiu o comandante, se aproximando do homem que, após a demolição do castelo Von Pin, permanecia ainda com as vestes rasgadas e o rosto pálido de poeira, como os outros cavaleiros. O deus Tumã percebeu a necessidade dos seus soldados e, com o toque da sua espada, todos eles receberam trajes novos, próprios dos cavaleiros. Bernardo Perrault, percebendo que a reunião divina estava acabando, deu 2 toques nos braços dos companheiros, para logo em seguida subirem as escadas, apressadamente.